Bom dia! Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema de frenagem Anti-Lock Braking System, mais conhecido como freios ABS. Iremos dividir o tema em duas videoaulas. Nessa primeira parte vamos mostrar o que é um freio ABS, o seu princípio de funcionamento e grandezas importantes relativas a esse sistema. Vamos mostrar ainda como modelar matematicamente um sistema de frenagem e simular os resultados utilizando o MATLAB Simulink. Primeiramente, vamos entender os benefícios da utilização de um freio ABS em comparação com o sistema de freios normal. No sistema sem ABS, em caso de acionamento brusco do pedal de freio, a roda pode ser levada para uma condição de travamento. Isso é muito ruim para o veículo, porque ele perde a capacidade de geração de forças na interação entre pneu e solo. Nesses casos de forte pressão de frenagem, por exemplo, numa condição de emergência, pode-se perder totalmente o controle do veículo, gerando riscos de colisão, capotamento e acidentes. Rodas travadas no processo de frenagem representam um grave risco à segurança dos ocupantes do veículo, e a solução para esse problema é inserir um sistema que evite o travamento de rodas. É assim que temos o ABS, ou Anti-Lock Braking System, que significa sistema de frenagem anti-travamento. O ABS evita o travamento das rodas no processo de frenagem com forte desaceleração e, com isso, o pneu não perde a capacidade de geração de força durante uma manobra brusca, e isso aumenta bastante a segurança da condução. Assim, o ABS proporciona um aumento considerável de desempenho em freadas fortes, pistas escorregadias, e não por acaso o ABS é item de segurança obrigatório em todos os carros fabricados no Brasil e em diversos países. Aqui está um esquemático do circuito hidráulico do ABS. Aqui nós temos o pedal e o sistema de servo-freio e aqui uma eletroválvula hidráulica de admissão de óleo para a roda. Num processo de frenagem normal, o motorista pressiona o pedal e a pressão hidráulica é transmitida nesse circuito, comprimindo as pastilhas do freio a disco ou tambor, dependendo do tipo de freio utilizado para desacelerar a roda. Aqui é um sensor que fica medindo a velocidade da roda. Se a frenagem é muito brusca e o sensor detecta uma redução acentuada da velocidade angular da roda, esse sinal é enviado para esse ECU que decidirá atuar ou não em função da desaceleração. Se a central perceber que a roda caminha para um travamento, então ela irá atuar para bloquear a pressão do freio. O motorista não percebe, mas ao pisar com intensidade aqui no pedal, ele está levando o veículo para uma condição de instabilidade. Então a primeira ação da ECU do ABS é fechar o circuito de admissão de óleo aqui nesta eletroválvula para interromper a pressão hidráulica na roda. Então a ECU envia um comando para comutar a eletroválvula, interrompendo o aumento de pressão na roda e evitando que a pressão nela aumente. Neste caso, estamos no cenário de manutenção da pressão e o óleo fica pressurizado aqui neste circuito mostrado em amarelo, mas sem a influência do pedal do motorista. O condutor não atua mais no processo de frenagem. Uma vez que o ABS entrou, o motorista não comanda mais o freio. A roda precisa girar livremente para manter a aderência com a pista, não travar. Então, a próxima etapa é reduzir a pressão, ou seja, esse óleo que está aqui em amarelo tem que sair. Assim, o ABS deve atuar nesta eletroválvula para liberar a saída de fluido. Nesta fase, estamos falando da redução de pressão de frenagem na roda. Essa eletroválvula, então, é aberta e a central liga este elemento aqui, que é uma bomba de recuperação do fluido. Essa bomba está acoplada a um motor e aqui no meio tem um acumulador hidráulico de pressão, geralmente chamado de acumulador de baixa pressão, que tem a função de armazenar o fluido pressurizado que vem desta parte do circuito, do sistema de freio. E a bomba retorna com o fluido para a linha hidráulica principal, aqui representado pela parte em vermelho. Esses dois elementos são um outro acumulador hidráulico, agora referenciado como acumulador de alta pressão, e uma restrição hidráulica. O objetivo desses elementos é amortecer os impactos do retorno do óleo no circuito principal. Aqui neste ponto pode sentir uma trepidação no pedal de freio, que é o efeito sentido pelo motorista do retorno do óleo pressurizado. O pedal vibrando é um claro sinal de que o ABS está atuando. Assim, o ABS alterna entre esses três cenários: aumento de pressão, manutenção da pressão e redução da pressão de forma bastante rápida, várias vezes por segundo, visando obter o máximo de aderência possível. Essa modulação
da pressão de frenagem afasta a roda da condição de travamento, aumentando, por consequência, a geração de força de frenagem do veículo. O ABS, então, modula a pressão de frenagem no intuito de garantir o máximo de aderência com a pista, sem travar as rodas e maximizando a força de frenagem. Mais especificamente, dois parâmetros são importantes para entender a dinâmica do processo de frenagem: o coeficiente de frenagem, o coeficiente de atrito μ, e o de escorregamento da roda, lambda. Na literatura, encontra-se também as definições de well slip, slip ratio. Do processo de geração de forças no pneu, que não é rígido e se deforma no contato com o pavimento, ocorre que a roda se locomove longitudinalmente a uma velocidade diferente da velocidade longitudinal do veículo, em função dessa deformação. A velocidade linear da roda, aqui representado por VW, é diferente da velocidade do veículo, denotado por U. E não somente são diferentes, mas essa diferença é muito importante na mecânica de geração de forças. A diferença entre VW e U é o que nós definimos como escorregamento da roda, ou wheel slip. Se normalizarmos essa diferença pela velocidade do veículo, temos uma razão de escorregamento ou simplesmente slip ratio lambda. A velocidade VW pode ser definida como sendo a velocidade angular da roda vezes o raio efetivo da roda. É um raio efetivo porque a roda ela se deforma no processo de contato do pneu solo, conforme podemos ver aqui nesta figura. Então, se nós substituirmos esta expressão aqui na definição do escorregamento da roda, nós chegamos na seguinte expressão: ômega da roda vezes o raio efetivo da roda menos a velocidade longitudinal do veículo sobre a velocidade longitudinal do veículo. Se eu dividir essa expressão por RW, nós chegamos também numa outra forma de definir lambda. Aqui eu vou eliminar o RW, eu vou dividir RW por U, e essa expressão nós vamos chamar de velocidade angular equivalente do veículo, como se pegasse a velocidade do veículo e dividisse pelo raio efetivo da roda. Chegamos nessa outra expressão, sabendo que ômega V é igual a U sobre RW. No caso de um travamento de roda, ômega W vai para zero. A roda para de girar numa condição de travamento. Logo, tem a simplificação neste termo e o valor de lambda normalizado fica igual a menos 1. Na frenagem, o valor de lambda fica normalizado entre 0 e menos 1, onde menos 1 é uma condição péssima para o veículo, pois é um cenário de 100% de roda travada. E qual seria um valor de lambda ótimo para o processo de frenagem? Então é neste ponto que entramos com a definição da relação entre o coeficiente de frenagem μ e o slip lambda. Vamos ver como essas duas grandezas interagem no gráfico que queria mostrar agora. Vamos mostrar agora a relação entre o coeficiente de frenagem, o coeficiente de atrito μ e o deslizamento lambda. Para baixos valores de lambda, nós temos um crescimento que se aproxima bastante de uma reta. Então, para slip 0, tenho um coeficiente 0 e, à medida que ele vai aumentando, eu vou aumentando também o meu coeficiente de frenagem. A partir de um certo valor de lambda, eu vou estar próximo do máximo do coeficiente de frenagem. E a partir de um certo valor de lambda, essa curva ela vai começar a reduzir após atingir um máximo. Temos então um máximo de coeficiente μ para um determinado lambda, e a partir disso, à medida que o lambda vai aumentando em módulo, lembrando que para a frenagem eu tenho lambda negativo, então vou representar aqui lambdas em módulo em função do coeficiente de atrito, eu vou reduzindo drasticamente até chegar no máximo, onde lambda vai ser igual a 1, que na frenagem o valor normalizado seria menos 1. Então, completando aqui o gráfico, eu tenho com lambda igual a 1 ou menos 1 na frenagem, em função aqui do módulo, eu tenho a roda 100% travada e uma redução abrupta aqui do coeficiente de frenagem. Então aqui eu tenho o máximo do coeficiente μ de frenagem. E para esse máximo de coeficiente de atrito de frenagem, eu tenho um lambda correspondente a esse valor. Vamos recordar aqui a fórmula de lambda, ômega W RW menos U sobre U. Então aqui estou em máximo em 1, condição péssima de funcionamento, roda travada, e aqui eu estou numa condição ótima de funcionamento. Aqui a minha aderência é máxima para este lambda. Lembrando que esta curva ela varia bastante em função do tipo de pneu, pavimento, condições aqui de pista, mas a gente pode realmente aproximar o comportamento de vários tipos de situação com esse perfil de relação μ-lambda. O que acontece quando você pisa no freio? Pisa no freio, você começa aqui a ter o escorregamento, tem a aplicação aqui neste ponto, passa pelo máximo e o motorista não se dá conta de que, ao manter o pedal pressionado, ele está caminhando aqui neste sentido, o que vai provocar um
travamento de roda se nada for feito. O que o ABS faz? Ele interrompe esse ciclo. Ele vai detectar que está perdendo uma aderência muito grande com o aumento do slip do pneu. Então aqui, mais ou menos bem antes, obviamente, de chegar ao valor máximo de lambda, ele corta a pressão de frenagem para voltar para este ponto. Então aqui eu tenho a atuação do ABS, que vai buscar ficar próximo aqui do máximo coeficiente de frenagem. Então aqui eu estaria na fase 3 de redução de pressão. Está reduzindo pressão para você voltar a ter mais aderência de acordo com relação ao milambda. O ABS vai então operar para ficar entre esse intervalo da curva que corresponde ao máximo de aderência de frenagem. Esse processo é o chamado cycling, que é essa alternância entre aumento e redução de pressão do ABS para se manter com o coeficiente μ máximo. E qual seria esse valor de lambda que maximiza o valor de μ? Como mencionei anteriormente, essa curva varia bastante com diversos fatores externos, como pista, pavimentação, condições do pneu. Há um longo processo de calibração do ABS para encontrar os pontos de escorregamento que levam à máxima aderência. Podemos considerar que, de forma geral, que o escorregamento ideal fica em torno de 15 a 20%, ou menos 0,15 e menos 0,20 normalizado para a frenagem. Quando formos projetar o sistema de controle, esses valores serão utilizados como referência para o controlador, ou seja, serão o set point a ser alcançado pelo controlador do ABS. O que precisamos fazer agora, antes de projetar o controlador, é modelar o sistema de frenagem. Ou seja, quando se pisa no freio, o que acontece matematicamente com o processo da dinâmica de frenagem, e para isso vamos levantar as equações matemáticas que governam a dinâmica do sistema de frenagem de um veículo. Para procedermos com a modelagem do sistema de frenagem, nós precisamos analisar duas dinâmicas veiculares: a dinâmica longitudinal do veículo e a dinâmica da roda. A dinâmica longitudinal nós já desenvolvemos quando nós estudamos o caso do piloto automático. Na aula passada, levantamos a equação de estado não linear para o deslocamento longitudinal do veículo, cuja variável de estado é a velocidade do veículo. Essa é a equação da dinâmica longitudinal. O ponto é igual a fx sobre m menos gf cosseno θ menos g seno θ menos meio ρ sobre m CDA u mais uw ao quadrado. Então a variável de estado aqui é a velocidade do veículo. Isso atendeu perfeitamente bem para o controle do movimento longitudinal através do piloto automático que nós vimos na aula passada. Para analisar o sistema de frenagem, nós precisamos desenvolver uma segunda equação, que será a equação referente à dinâmica da roda. Então aqui vamos desenhar aqui uma roda e colocar as forças que atuam nela para levantarmos as equações. Vamos considerar aqui uma roda que ela gira, tenha um torque, que eu vou chamar aqui de T. Então com esse torque vai produzir uma velocidade angular da roda ômega-W. Eu vou ter a força Fx do pneu quando eu faço o processo de frenagem, vou colocar aqui Fx, e vou considerar que a roda ela vai ter uma perda por atrito, que eu vou chamar de TW, são perdas que levam em consideração atrito estático e viscoso no processo de rolamento aqui da roda na superfície. Então, se nós fizermos a somatória dos torques externos igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular da roda, nós podemos dizer que a somatória dos torques externos é o torque T menos Fx vezes o raio da roda. Eu vou aproximar aqui neste caso o raio da roda pelo raio efetivo, vou multiplicar aqui por RW menos as perdas por atrito, TW, igual a I vezes a aceleração angular da roda. A aceleração angular da roda é o ômega da roda, ponto. Essa expressão do torque, nós vamos dividir ela em duas partes. É o torque resultante do processo que vem do motor, menos o torque de frenagem que vem do motorista. Então, este torque, nós vamos chamá-lo de torque motor, menos torque de frenagem, TB. Esse aqui é um torque de tração, esse aqui é um torque dissipativo. Torque motor menos torque frenagem. E este termo, o torque das perdas por atrito, nós vamos definir como sendo um coeficiente de atrito FW vezes a força normal FZ. Lembrando que FZ atua na vertical aqui do veículo, a força que sustenta aqui para cima, Fz, mais o coeficiente de atrito viscoso BW vezes a velocidade angular da roda, ômega-W. Esse termo é referente ao atrito viscoso, que é proporcional à velocidade da roda. E aqui o momento de inércia é referente à roda, por isso renomearemos a variável para IW. Então agora eu vou organizar a equação e isolar o ômega-W ponto em função de todas as demais variáveis. Nós iremos obter a seguinte equação:
Então, ômega W ponto é igual a TE menos TB, menos FXRW, menos FWFZ, menos BW ômega W, sobre o momento de inércia da roda e W. Então, nós chegamos na segunda equação de estado, ômega W ponto, função aqui de ômega W, e a variável de estado é a velocidade angular da roda, marcada aqui em vermelho. Então, ômega W é a variável de estado, a velocidade angular da roda, assim como a velocidade longitudinal do veículo. Então, por enquanto, nós estamos falando só de modelo de freio, não estamos falando de modelo de ABS, é só a modelagem do sistema. Desloca longitudinalmente o carro, e esse aqui é o modelo da dinâmica da roda, que interfere na dinâmica longitudinal, justamente porque há uma relação entre a velocidade da roda e a velocidade longitudinal do veículo. Então vamos analisar o comportamento das duas equações, principalmente no que se refere à força Fx, que atua tanto na dinâmica longitudinal quanto na dinâmica da roda. Então nós temos as duas equações de estado. São duas equações não lineares, e aqui na equação da roda temos o termo do atrito estático, que deixa essa equação não linear, além do termo Fx, que atua nas duas dinâmicas. Enquanto no caso anterior, onde vimos o piloto automático, Fx era a nossa variável de comando. Agora, Fx será a força que vem do pneu, no processo de geração de força com o pavimento. Essa Fx que é gerada neste processo, nós não temos o controle dela, pois depende da mecânica da geração de forças. Então aqui ela vem de um modelo dinâmico de pneus. O estudo da modelagem de pneus é um grande desafio em dinâmica veicular. Ele é um sistema bastante complexo, com muitas variáveis a serem caracterizadas. No nosso caso, nós iremos adotar dois modelos de simulação da força Fx dos pneus. Um primeiro caso, onde Fx é igual ao coeficiente de frenagem atrito vezes a força normal Fz. E um segundo caso, onde Fx é oriundo da fórmula mágica de Passeica. E aqui eu tenho todos os parâmetros da fórmula mágica: B fator de rigidez, C fator de forma, D fator de pico, E fator de curvatura, SH e SV, os offsets horizontal e vertical respectivamente. E aqui eu tenho lambda, que é o escorregamento da roda, que nós já definimos anteriormente. Nós vamos inserir na equação da dinâmica longitudinal o número de rodas que atuam no freio, que vão multiplicar pela força Fx. Vamos definir esse parâmetro como sendo NW, onde NW é o número de rodas que vão frear o veículo e reduzir a aceleração longitudinal. Como são 4 rodas que vão executar o freio, esse parâmetro NW será igual a 4. Aqui cabe ressaltar duas hipóteses que iremos adotar nessa modelagem. A primeira é que a força Fx é aplicada instantaneamente no sistema, ou seja, não estamos considerando o transitório da geração da força Fx. Na prática, sabemos que Fx demora um certo tempo até ela se constituir, uma duração que nós chamamos de relaxation length, ou seja, que ela demora de meia até uma revolução até ela chegar ao ponto de equilíbrio em estado estacionário da força gerada Fx. Ou seja, ela tem um comportamento de resposta do tipo de um sistema de primeira ordem, desta forma mostrada aqui nesta figura. A segunda hipótese se refere à força Fz, que nós vamos considerar constante durante o processo de frenagem, ou seja, também não iremos considerar o transitório da transferência de carga na desaceleração. Para o que nós pretendemos fazer aqui, essas duas condições estáticas das forças são suficientes, uma vez que o objetivo é reproduzir e analisar o fenômeno de frenagem e principalmente verificar cenários de travamento de rodas. E é isso que nós iremos fazer agora, simulações numéricas com as duas equações de estado e também com os dois modelos de pneu, o mais simples e a médica fórmula de Passeica. Vamos abrir o Simulink e construir um modelo de simulação de frenagem. Vamos colocar aqui uma função de MATLAB interpretada, vamos colocar o integrador, vamos pegar aqui um ganho, MUX, multiplexador, e também o demultiplexador, demux. Osciloscópio, constante, somador. Vamos precisar também de um switch, vou explicar por que nós vamos utilizar um switch depois. E também uma função simples do MATLAB, que eu também vou explicar o objetivo dela, FU, esse bloco aqui de função do MATLAB. Então vamos começar a organizar o diagrama de blocos. Essa função vai ser o modelo não linear da frenagem com as duas equações de estado. Vou dar o nome aqui dela de modelo não linear frenagem. A saída dela vai ser a derivada x dot, nós vamos integrar para ter o estado, mesmo esquema. Como eu vou ter um processo de frenagem que eu vou diminuir a velocidade, eu preciso aqui limitar os valores, porque senão vai dar valor negativo e vai chegar numa singularidade. Então eu preciso aqui no integrador, duplo clique e vir aqui em limit output e colocar a saturação inferior em 0. Com isso eu evito que a velocidade do veículo e a velocidade da roda vão para abaixo de 0, que fisicamente não acontece.
acontece o veículo ir para trás. Aqui eu vou usar o demux, que eu quero pegar as duas variáveis de estado. No exemplo anterior do piloto automático só tinha uma variável de estado, agora tem duas. Então aqui eu vou selecionar as duas variáveis para poder ver. Por questões de normalização, eu vou dividir aqui a velocidade longitudinal pelo raio da roda, efetivo da roda. Isso aqui vai ficar mais fácil a visualização. E agora eu vou plotar isso no mesmo gráfico, as duas figuras. Então aqui eu vou ver as duas grandezas, a velocidade do veículo e a velocidade da roda. Bom, já fiz a saída, agora eu vou fazer a entrada da função. Vou pegar um mux. Só que aqui eu vou colocar 3 entradas. A primeira delas vai ser o meu estado realimentado, que são as duas velocidades. A segunda entrada vai ser o meu torque, muito importante isso aqui. Eu vou ter 2 torques, o torque do motor e eu também vou ter o torque de frenagem, que eu vou chamar aqui de TB, Braking Torque. Ou seja, o que vai para a função é um torque menos o outro. Então eu vou fazer aqui uma subtração, que é o torque do motor menos o torque de frenagem. Como eu estou no processo de frenagem, nós vamos assumir que não tem torque nenhum no motor e a ação do motorista está onde? Está aqui. O motorista vai pisar no freio, ele vai impor um torque de frenagem no sistema. Eu vou colocar aqui um valor de torque de 1000 Nm que vem do pedal de freio. Isso aqui está simulando o pedal de freio sendo operado pelo motorista. E o que seria essa última variável que eu vou colocar aqui? Vai ser o cálculo de lambda. Então aqui eu vou fazer a função. É como se eu estivesse lendo esse valor por um sensor ou estimando ou calculando isso através de uma expressão matemática. Então eu vou ler o valor de estado, que eu estou assumindo que seja as velocidades. Então aqui eu vou colocar a expressão matemática referente aos estados que eu estou lendo. Assumindo que a minha primeira variável de estado é a velocidade do veículo e a segunda variável de estado é a velocidade da roda, a expressão fica o raio efetivo, que multiplica ômega, menos a velocidade longitudinal do veículo, sobre a velocidade longitudinal do veículo, para ficar normalizado. Então aqui eu tenho a equação, porém, reparem que aqui eu tenho uma divisão U1. Quando a velocidade do veículo for zero, eu vou ter um problema aqui nesta operação, porque vai aparecer uma divisão por zero. Então por isso que eu vou ter que colocar um switch, só para quando esse valor for zero, eu substituir por um valor muito pequeno, e assim não dar uma singularidade nesta operação matemática. Então esse switch é muito simples. Essa do meio aqui é a condição. Se for maior do que zero, eu opero aqui em cima. Se for menor do que zero ou igual a zero, eu opero aqui embaixo. E qual a variável que eu tenho que colocar como condição se é maior do que zero? A variável U1, que é esta variável, a primeira variável de estado, que está aqui. Com o demux, eu dividi as duas variáveis de estado, essa variável que é a velocidade U1, então o U, se ela for maior do que zero, eu estou em cima. Se não for, eu tenho que fazer alguma operação para não dar uma singularidade aqui embaixo. Aqui eu vou pegar do meu estado normal, para fazer a conta normal para cá. Então aqui, se for igual a zero ou menor do que zero, eu tenho que fazer um tratamento aqui. Vou pegar um bloco de constante, vou copiar, duplo clique, e eu vou colocar dois valores muito pequenos, 1 a 10 a menos 6 e 0. Eu vou colocar 1 a 10 a menos 6 para a velocidade 1 e 0 para a velocidade da roda, ok? Eu posso realimentar para cá, colocar aqui um scope para visualizar a lambda. Então só falta agora, nós definimos aqui um modelo que vai aqui dentro deste bloco. Então inicialmente vamos falar aqui sobre os parâmetros de frenagem. Eu estou utilizando o exemplo do livro Automotive Control Systems na parte de modelagem de freio ABS, páginas 238 e 241. Então aqui tem todos os parâmetros de simulação, aqui eu tenho o número de rodas igual a 4. Eu tenho aqui os parâmetros para o modelo do pneu, para os dois casos. Aqui eu estou com os parâmetros do coeficiente da polinomial da figura milambda, então eu vou gerar uma curva polinomial daquela figura que nós construímos aqui na aula de hoje, e aqui também eu tenho os parâmetros da Magic Fórmula para o caso 2. Então agora aqui para o modelo não linear de frenagem, aqui embaixo eu tenho as equações de estado. Até então nós tínhamos só uma equação de estado para o piloto automático, é a mesma equação, com a diferença que agora eu coloquei aqui o número de rodas multiplicando Fx. Essa aqui é a equação de estado que me dá x dot, que é a aceleração longitudinal, cuja variável de estado é a velocidade longitudinal. E a equação número 2 é a equação da dinâmica da roda. X dot 2 é a aceleração angular da roda, cuja variável de estado é a velocidade angular da roda. O que vai diferenciar aqui é o Fx. Então o Fx eu posso calcular através da primeira fórmula, que é o coeficiente de frenagem, o atrito multiplicado pela normal, e o coeficiente de atrito é em função de lambda, e aqui eu tenho uma polinomial cujos coeficientes estão no vetor C, mostrado agora há pouco. Com o sinal de μ, consegue calcular Fx, e Fx vai entrar aqui dentro das equações de estado como a força do pneu. E no segundo caso, nós podemos calcular Fx utilizando a Magic Fórmula de Passaica no estado estacionário. Lembrando que nós não estamos considerando transitório aqui para Fx. Então aqui tem todos os parâmetros que ele busca como variável global. Ele realimenta aqui para o cálculo das equações de estado, x.1, x.2, x.1, x.2. E aqui nós temos as entradas da função. A primeira entrada é U, a segunda é a ômega da roda, a terceira é o torque, que é a diferença entre o torque motor e a de frenagem,
E o quarto é o escorregamento lambda. Aqui vale uma observação, o livro utiliza para os parâmetros da primeira parte, ele utiliza o momento de inércia da roda de 2,65 km², enquanto para os parâmetros da Magic Formula, ele utiliza o momento de inércia da roda 0,65. Então, vamos salvar, vamos executar aqui o Parameters Break. E aqui nós vamos comentar quando tiver que utilizar. Vamos simular primeiro este modelo, o modelo mais simples. Vamos comentar essas duas linhas, salvar. Aqui uma informação que eu esqueci de mencionar, nós colocamos aqui as condições iniciais de partida. 20 que multiplica o raio da roda para a primeira variável de estado e 20 radianos por segundo para a roda como velocidade inicial, para servir como referência na hora de comparar os resultados. Então agora nós vamos salvar e executar. Então vamos abrir aqui, temos que em amarelo tem a velocidade do veículo e em azul a velocidade da roda. O veículo vai diminuindo a velocidade e a roda com menos de 0,2 segundos ela já está com velocidade zero, ou seja, aqui ela já está na condição travada para esse cenário. Aqui estou em radianos por segundo. Vamos abrir agora o Sleep Ratio. Então aqui te mostra que o Sleep Ratio ele vai até -1 e aqui de fato, neste ponto, mostra que a roda está travada com deslizamento -1, uma situação extremamente indesejável para o veículo. Uma roda travada também pode ser confirmada por esse gráfico. Vamos agora comentar essa parte de cima e fazer o cálculo com a força calculada no pneu utilizando a Magic Formula de Passaica. Vamos salvar, executar e abrir. Então aqui nós temos novamente uma simulação, só que agora com a Magic Formula de Passaica, tem a velocidade do veículo e a velocidade da roda. Ela demora um pouco mais aqui para travar, mas acaba travando aqui com um pouco mais de 0,2 segundos. Se formos abrir aqui o Sleep Ratio, o deslizamento da roda, nós vemos também que ela vem até travar aqui em -1, que bate justamente com a velocidade angular da roda em 0 radianos por segundo. Eu estou com a roda travada, eu perco toda a sustentação, então estou numa condição totalmente insegura do veículo. Então o objetivo foi mostrar a dinâmica da frenagem, levantando as equações tanto para o modelo longitudinal quanto para a roda e utilizando dois tipos de modelos de pneu diferentes, um mais simples e um mais sofisticado, a Magic Formula. Então esse é o modelo em malha aberta, não tem ABS, é só o condutor que pisa no freio e leva o carro para uma condição de estabilidade. Na próxima aula o que nós iremos fazer é projetar o controlador para evitar esse comportamento, evitar que o sistema chegue num deslizamento -1 com a roda travada em 0 radianos por segundo como velocidade angular. O ABS vai ter a função de detectar esse problema e tentar manter uma faixa de melhor aderência possível no contato pneu-solo, melhorando assim a segurança na condução do veículo. O estudo extra-classe recomendado é fazer a leitura do capítulo 13 do livro Automotive Control Systems, do SOI, páginas 232 a 241. Encerramos assim a aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.